Olá, bem-vindos de volta, dando continuação, 15ª aula, falando aí um pouquinho de Makiventa, né? E depois as posteriores religiões. Então, ensinamentos no Oriente. Lao Tse edificou seu pensamento diretamente sobre os ensinamentos de Salem, quando declarou que o Tao era a causa primeira e una de toda a criação. Ele ensinou que o destino do homem era a união perpétua com o Tao, o Deus supremo e universal. Tao significa equilíbrio, então é a busca do equilíbrio. Confúcio foi o contemporâneo mais jovem de Lao. Baseou-se na sua doutrina nas melhores tradições moral da longa história da raça amarela e também fora influenciado pelas tradições dos missionários de Salem. Confúcio pregava sobre a moralidade baseada na teoria de que o caminho terreno era a sombra distorcida do caminho celeste. Gautama Siddhartha, outro grande instrutor da verdade que surgiu na Índia. Gautama Siddhartha nasceu no 6º século a.C. e os seus seguidores mais tarde fizeram transparecer que ele era filho de um governante fabulosamente rico, mas na verdade ele era o herdeiro de um trono de um chefe de uma pequena tribo no Himalaia, ou seja, não tão príncipe nem tão rico. Depois de 6 anos de práticas inúteis de yoga, ele formulou as teorias que se transformaram na filosofia do budismo. Sua maior luta fora contra os sistemas de castas que existem até hoje. Ele refreou a prática da busca individual da salvação por meio da aflição física e da dor pessoal. O seu maior equívoco foi em não crer na alma individual, mas sim uma energia coletiva. Ele achava que quando a gente morresse, nós seríamos uma energia coletiva. A religião egípcia primitiva. Durante séculos, os egípcios colocaram a sua fé nas tumbas, como uma salvaguarda do corpo para uma consequente sobrevivência. Com a prática da magia, os sacerdotes passaram a fazer inscrições nos ataúdes com textos mágicos que se acreditavam ser uma proteção no mundo inferior. A coleção desses textos deu origem ao conhecido Livro dos Mortos, aquele que aparece nos filmes. Durante um certo tempo, a veneração do Sol transformou-se em uma espécie de adoração aos ancestrais. A passagem inclinada na Grande Pirâmide aponta diretamente para a estrela polar, de modo que a alma do rei, quando emergisse da tumba, poderia ir diretamente para a morada dos reis. O notável Akhenaton, ou Akhenaton. Desde o desaparecimento de Melquisedeque na carne, nenhum ser humano, até aquele tempo, possuía uma concepção tão espantosamente clara da religião revelada de Salem quanto Akhenaton. Durante essa época de depressão espiritual na Mesopotâmia, ele conservou viva a doutrina do Deus único, mantendo assim o canal filosófico monoteísta, e isso foi vital para o suporte religioso da então futura auto-outorga de Micael. E foi em reconhecimento a essa bravura que o Jesus criança foi levado para o Egito, onde alguns dos seus sucessores espirituais de Akhenaton ouviram e souberam compreender algumas de suas etapas de sua missão divina em Urântia. Com uma determinação espantosa, esse jovem governante rompeu com o passado, mudou seu nome, construiu uma nova capital e criou uma nova arte em uma nova literatura para todo um povo. Porém, ele andou depressa demais, construiu demais, mais do que podiam suportar, fracassando assim em prover uma estabilidade material, fazendo com que seu povo reagisse desfavoravelmente contra seus ensinamentos religiosos. Ou seja, caminhou bem, porém construiu demais, não conseguiu manter, e o povo acabou apagando ele da história. Logo após
após seu falecimento, os sacerdotes jogaram toda a culpa dos fracassos no fato da adoração monoteísta de Deus único, e assim voltou-se a tradições politeístas de vários deuses que vivemos até hoje. Então é tido como um retrocesso. As doutrinas de Salem no Irã. Por mais de 500 anos, os instrutores de Salem progrediram no Irã, e toda uma nação estava se voltando para a religião Melquisedeque, quando uma mudança de governantes precipitou uma perseguição amarga aos ensinamentos monoteístas do culto de Salem. A doutrina da aliança com Abraão estava virtualmente extinta, quando naquele século, o sexto a.C., Zoroastro apareceu para reviver a chama quase extinta dos ensinamentos de Salem. Esse fundador de uma nova religião foi um jovem viril e aventureiro que, na sua primeira peregrinação a Ur, aprendeu sobre a rebelião de Caligastia e de Lúcifer, bem como muitas outras tradições. Essa nova religião era de ação de trabalho, não de preces e rituais. O seu Deus era um ser de suprema sabedoria e o patrono da civilização. Era uma filosofia militante que ousava enfrentar o mal, a inação e o atraso. O zoroastrismo é o único credo urantiano que perpetua os ensinamentos edênicos sobre os 7 espíritos mestres, embora haja fracassado em fazer com que o conceito de trindade evoluísse. Então, de todas as religiões existentes no mundo, o zoroastrismo é aquela que mais se aproxima da missão primária, de Melquisedeque, e aquela que explica mais a questão da deidade e da trindade do paraíso. Se os seguidores de Jesus tivessem levado mais a sério a exortação feita por ele, ide a todo mundo e pregai o Evangelho, como ele dizia, e tivesses eles sido mais afáveis naquelas pregações, menos restritivos nas exigências sociais paralelas inventadas por eles próprios, então toda a religião arábica teria recebido com entusiasmo e alegria o Evangelho simples do filho do carpinteiro. Ou seja, se os apóstolos não tivessem inventado tanta coisa, querendo mudar os costumes e simplesmente pregado de uma forma simples e direta a palavra de Jesus, ela teria sido muito mais abrangente, muito mais aceita. A força do Islã tem sido a sua apresentação clara e bem definida de Alá como a sua única deidade. Sua fraqueza é o uso da força militar para sua difusão, junto com a degradação da mulher, o que nós sabemos que é uma vergonha e é um atraso moral e espiritual. Os hebreus. Há pouca coisa registrada sobre o grande trabalho de Moisés, porque os hebreus não tinham nenhuma língua escrita na época do Êxodo. Os Salmos são o trabalho de cerca de 20 autores que eram sacerdotes egípcios e mesopotâmios. Nessa época havia um grande número de pessoas que acreditavam na religião de Salem. Esse conjunto de salmos constitui a mais valiosa e útil coleta de sentimentos devocionais que jamais fora reunida pelo homem até os tempos do século XX. A mensagem dessa coleção transcende ao de todos os outros livros sagrados do mundo. Então, ou seja, de todos os livros sagrados que nós temos, o livro dos Salmos e esses salmos cantados, essas mensagens, são as mensagens mais próximas à essência de Deus e aos ensinamentos. Pensamento filosófico grego. Sócrates e os seus sucessores, Platão e Aristóteles, ensinaram que a virtude é o conhecimento e que a bondade é a saúde da alma, que é melhor sofrer a injustiça do que ser culpado dela, que é errado retribuir o mal com o mal e que os deuses são sábios e bons. As virtudes cardinais para elas eram a sabedoria, a coragem, a
temperança e a justiça, ou seja, eles seguiam os ensinamentos de Salém. Religião cristã. Um Filho Criador não encarnou a semelhança da carne mortal para apaziguar um Deus raivoso, mas antes para levar toda a humanidade ao reconhecimento do amor do Pai e para a sua compreensão da sua filiação a Deus. Essa era a mensagem principal de Jesus. Ele veio para dizer, para ensinar que não existia um Deus raivoso que precisava receber oferendas para castigar o homem, para não castigar. Simplesmente que Deus é amor e somos filhos dele. E Maquiventa teve êxito em realizar o propósito de sua outorga inusitada. Quando Micael surgiu em Urântia, o conceito de Deus era existente nos corações dos homens e mulheres. E o mesmo conceito de Deus que ainda resplandece como chamas nas experiências espirituais vividas nos múltiplos filhos do Pai Universal, que vivem as suas misteriosas vidas temporais nos planetas que giram no espaço. Os problemas sociais da religião. A religião não deveria estar diretamente empenhada nem na criação, nem na preservação das ordens sociais. A verdadeira religião, de fato, opõe-se à violência como técnica de evolução social, mas não se opõe aos esforços inteligentes da sociedade para adaptar os seus costumes. Ou seja, a religião ela tem que ser um suporte e não a questão de literalmente se intrometer no estilo de vida das pessoas, na ciência, principalmente na política, como vemos hoje. A raça humana deve conciliar-se ainda com uma série de mudanças, de ajustes e reajustes. A humanidade está a caminho de um destino planetário novo, ainda não revelado. A religião deve tornar-se uma poderosa influência para a estabilidade moral e o progresso espiritual. Então ainda estamos a caminho de um destino planetário novo, ainda desconhecido. O reino do céu não é de ordem social nem econômica, é uma fraternidade exclusivamente espiritual de indivíduos sabedores de Deus e aceitadores de Deus. Há sempre o grande perigo da religião se tornar distorcida e desvirtuada na busca de falsas metas, principalmente em tempos de guerra, quando a religião se prostitui pela propaganda militar e pela aquisição de bens materiais, A religião é antes um ajustamento interior e pessoal, e a partir daí torna-se então uma questão de serviço social ou ajustamento grupal. Deveis ter sempre em mente que a verdadeira religião existe para vos fazer conhecer Deus como o vosso Pai e ao homem como o vosso irmão. A religião não é uma crença escrava de ameaças ou punição, nem promessa de recompensas. Muito importante essa mensagem, Que se faça por entender, quem quiser entender. O crescimento espiritual é estimulado mutuamente pela ligação com outros religiosos. O amor propicia o solo para o crescimento religioso e a religião enobrece a lida comum da vida diária. O desenvolvimento espiritual depende da produção contínua de frutos espirituais, dando aos semelhantes aquilo que foi recebido dos próprios benfeitores espirituais. A meta da autorrealização humana deveria ser espiritual e não material. As únicas realidades que valem o esforço são as divinas, as espirituais e as ternas. A verdadeira religião. Verdadeira religião não é uma experiência fantástica ou mística
de sentimentos desfrutados pelos devotos. A religião não deriva da razão, nem da lógica científica. A religião é a experiência da divindade feita pela consciência de um ser moral de origem evolucionária. O Espírito Divino faz contato com o homem mortal, não por meio de sentimentos ou emoções, mas sim no domínio do pensamento mais elevado e mais espiritualizado. A fé viva não fomenta o fanatismo, a perseguição ou a intolerância. Isso não é fé, isso é doença. Então, assim terminamos um pouquinho dizendo as questões mais aí das religiões e do conceito de fé. Espero que tenham gostado e até uma próxima.